A gente retoma aqui o debate sobre o plano de demissão voluntária da Samarco. Eu já informei a vocês, ouvintes, que desde o último sábado já está valendo o programa de demissão voluntário, que eles chamam de PDV, da mineradora Samarco, que pretende demitir até 29 de julho 1.200 funcionários, sendo 580 no Espírito Santo e 620 em Minas Gerais. O acordo foi firmado entre os sindicatos de trabalhadores, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo, com a empresa. E aqui no estúdio está o diretor do Sindimetal, Max Célio de Carvalho, que representa os funcionários aqui do Espírito Santo da Samarco. A gente vai tentar entender um pouquinho do ponto de vista do trabalhador, quais são as vantagens e desvantagens deste PDV. Olá, Max, bom dia, viu? Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes aí da CBN. Como é que se deu esse acordo, Max? Depois do acidente, ocorrido no dia 5 de novembro, a gente buscou negociar com a empresa, dialogar em relação à manutenção dos empregos, dos postos de trabalho. A princípio, a empresa fez as demissões de todos os empregados terceirizados. E aí, quantos foram? A gente tem como mensurar isso? A gente está estimando por volta de aproximadamente 1.000 trabalhadores. 1.000 trabalhadores terceirizados. No setor metal mecânico. Isso nas duas unidades? Não, só em Ubu. No setor metal mecânico. Mas aí tem os trabalhadores de construção civil, limpeza e asseio, segurança. Então, com certeza, é um número maior só ali no complexo de Ubu. Uhum. A partir daí, a gente começou a negociar com a empresa. A empresa fez licença remunerada, depois férias coletivas, e a gente negociou com o layoff, que era o instrumento legal que a gente tinha para dialogar com a empresa em relação à manutenção dos postos de trabalho. Negociamos o layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho. Acho que até a gente precisa de explicar melhor como que funciona o layoff, qual é a diferença do layoff para a suspensão temporária que vocês tiveram, porque vocês foram colocados primeiro de férias, não é isso? E licença remunerada. E depois o layoff. O layoff. O layoff é um instrumento legal que existe na legislação brasileira, onde o contrato do trabalhador é suspenso. Esse trabalhador recebe uma bolsa do governo federal, e essa bolsa ela funciona como se fosse a antecipação do seguro-desemprego. Então ela segue as regras do seguro-desemprego. O trabalhador recebe uma bolsa de, no máximo, quando nós negociamos, estava em R$ 1.384, e fica a exigência é que ele cumpra uma carga horária de cursos que a empresa tem que aplicar esses cursos. Que são de qualificação. Na negociação com a Samarco, a gente conseguiu com que a empresa complementasse esse valor até o salário que os empregados tinham em carteira. Então a gente conseguiu um dos benefícios. E lógico que também no layoff os benefícios dos acordos coletivos ou convenções eles permanecem. Então o trabalhador, no caso do direto da Samarco, ele teve o salário complementado e continuou recebendo ainda os benefícios do acordo coletivo, plano de saúde, cartão alimentação, reembolso escolar, auxílio creche. O acordo que a gente tem hoje na Samarco, o acordo coletivo dentro do setor metal mecânico, é um dos acordos que tem os melhores benefícios aqui no Espírito Santo. Então, isso dos últimos 6 meses. 5 meses. 5 meses vocês estavam assim. Ele tem um prazo máximo de 5 meses. Pode ser de 2 a 5 meses que os trabalhadores podem ficar em layoff. Uhum. Que agora esse acordo acabou no dia 25, foi sábado passado. Isso. E anteriormente a isso, a empresa vinha comunicando em todos os espaços que ela se fazia presente, que assim que acabasse o layoff, ela teria que demitir 40% do seu quadro funcional, aí ela anunciou nas negociações que 580 aqui no Espírito Santo, 620 em Minas Gerais. A partir daí dessa possibilidade, e realmente com a falta de previsões do retorno da operação das empresas, a gente começou realmente a visualizar essa possibilidade realmente de demissões. Se a empresa não está operando, as demissões elas se tornam reais. O que a gente sempre dialoga com os trabalhadores é que a Samarco, se a gente olhar só a Samarco, no momento agora, a empresa está parada, as operações encerradas, não tem previsões, né? Isso é ruim, não tem previsões de retorno. Essa eu tenho uma pergunta para ele fazer, assim, os trabalhadores trabalham com qual expectativa? De que a Samarco volte este ano a operar? Não, a empresa, assim, a expectativa de voltar
em 2016 ela já não existe mais. Isso não existe que ela para tá vocês ou isso é dialogado? Isso é sentimento, porque essas informações do diálogo que a empresa está fazendo com esses órgãos governamentais, o Ministério Público, é muito fechado. Os sindicatos eles ficam de fora dessa negociação. Então é muito sentimento, porque a gente está olhando aí o posicionamento do Ministério Público, o posicionamento da Polícia Federal, o posicionamento dos movimentos sociais. Então há uma pressão muito grande em relação a só retornar realmente a operação das empresas quando tiver um laudo conclusivo, quando tiverem as pessoas responsáveis assumindo as responsabilidades pelos seus atos. Então, avaliando tudo isso, o que a gente chega à conclusão é que esse ano fica complicado. E a empresa, em alguns momentos, também informa isso, né, que ela está trabalhando para voltar às operações em outubro, hoje já está falando em março, abril. Então, em próprios diálogos que nós tivemos com a empresa, ela já deixa transparecer essa informação. E com a situação da própria barragem que rompeu, né, que a Polícia Federal aponta de que ela já estava condenada desde o início da sua execução, porque não foram cumpridos aí os procedimentos em torno aí da construção da obra, da barragem, você acredita que assim, pode-se haver assim, a curto prazo liberação de outras barragens para que vocês possam retomar? Porque vocês precisam, na verdade, que vocês precisam da matéria-prima, que hoje não tem como chegar, né? Para botar as usinas para funcionar, vocês precisam da matéria-prima. Vocês estavam com quantas usinas operando lá dentro da Samarco? As 4 usinas operando, a capacidade máxima. Até novembro, até o 5 de novembro. Os recordes sendo batidos. Quando houve a suspensão. Isso. Aí todas foram paralisadas. Todas paradas, porque aqui fica, recebe única e exclusivamente material lá de Mariana, onde a barragem e lá está embargado. A empresa está buscando a alternativa de médio, não existe curto prazo. Médio prazo, que se consiga uma liberação para ela jogar esse material de rejeito numa cava. Que era de Alegria. Ela tem 2 cavas lá, de Germano e de Alegria. A de Germano, o que o Ministério e a Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais já informou, como ela vai ter que fazer um dique, aquela cava se transforma em barragem. E se transformando em barragem, ela vai ter que cumprir toda a legislação de liberação de barragem. Qual a diferença da cava para a barragem? A barragem você faz uma contenção e o material é depositado ali. A cava é um buraco. Aonde ela tinha uma mina que ela foi explorando o minério, ela criou um buraco. E ela ia jogando e aí ela vai o minério jogando dentro do buraco. Desse buraco. E aí o que está, que eles falam que está condicionado isso aí, que ela vai ter que fazer laudos técnicos, apresentar laudos técnicos, que esse buraco pode jogar rejeito ali e esse material não vai atingir o lençol freático e várias outras condicionantes. Essa é o médio prazo, onde a empresa falou que liberando essa possibilidade, ela conseguiria voltar à operação e ficar nessa condição de 2 a 3 anos, mas porém com 60% da sua capacidade produtiva. E aí teríamos quantas usinas operando? 2? Aqui, 2 usinas lá em Mariana, em Germano, e 2 usinas aqui em Ubu. Entendo. Aí vocês reativariam 2 usinas aqui. 2 usinas aqui. E aí é o prazo que a empresa fala que esses 2 ou 3 anos daria prazo para ela estar resolvendo a questão da barragem ou um outro processo produtivo de depósito de rejeitos. Porque, além da barragem, Max, tem a situação do que a Samarco deve agora, né? A sociedade tem inúmeras ações, né? A empresa está falando que está fazendo muita coisa. A gente acompanha as ações da empresa aí, do cartão alimentação para os pescadores, fez alguns diques. Lá em Mariana já escolheu um outro local lá para fazer o distrito lá de Bento Rodrigues. Mas a gente dialogando com os movimentos sociais que estão realmente debatendo com a população ribeirinha e com a população lá, assim, tem muita coisa que está deixando de ser feita. A Fundação, por exemplo, ela fez um acordo com o governo federal, onde a princípio ia ter um conselho consultivo, que ia ser formado pelos Ministério Público e a administração feita pelas 3 empresas, Vale, BHP e Samarco, e alguma participação dos movimentos sociais. No acordo não teve os movimentos sociais. Então tem alguns posicionamentos da empresa que a gente avalia que não são posicionamentos realmente de que está querendo dialogar com a sociedade. Nós somos favoráveis à volta do retorno das operações da Samarco, por causa da questão da empregabilidade e da questão econômica das regiões, né?
Mas não é a qualquer custo, não. Eu acho que a empresa deve respostas à sociedade mineira e capixaba e nós vamos buscar essas respostas. Então, olha só, a gente não temos mais perspectiva do ponto de vista do trabalhador de retomada das atividades em 2016. A própria empresa, na conversa com vocês, diz que é março ou abril. E se houver, né, a autorização para que o minério chegue através de cava. Isso. Né? Não, que ele seja depositado não a cava. E aí ele volta pelo mineiro-duto. Isso. Que ela já tem, que está parado hoje. Está parado, 100%. Parado. Isso aconteceria para reativar, então, 2 usinas das 4 que hoje estão paradas. Essa é a argumentação da justificativa de ter que ter as demissões. Entendido. E aí o plano dela agora é demitir 580 no Espírito Santo, 620 em Minas. E ela iniciou, desde sexta, né, o PDV. O que diz exatamente o plano e quais são as considerações que vocês precisam de ter aqui em relação à condição de vocês de trabalhador? O PDV, na situação que os trabalhadores se encontram hoje, ele se apresenta como uma ferramenta que proporciona uma situação menos traumática para os trabalhadores, numa possibilidade de demissões. Tirando a cláusula 5.6 e a 6.3 do acordo, onde a empresa praticamente impôs a possibilidade de desconto das verbas recebidas no PDV em processos judiciais que porventura os empregados ou o sindicato venham ter êxito futuramente, a possibilidade de descontar esses valores, tirando essa cláusula, olhando o PDV como um todo, a gente avalia o PDV como um acordo razoável para a conjuntura que se encontra, que os trabalhadores se encontram. Essa cláusula, na nossa avaliação, ela retira o objeto do PDV, plano de desligamento voluntário. Ele tinha que estar apresentando apenas condições que realmente fossem vantajosas para os trabalhadores. E essa condição, essa cláusula, ela não tem vantagem não, pelo contrário, ela retira direito dos trabalhadores. Os sindicatos assinaram, porque na realidade nós nos tornamos também reféns dessa situação. Como não apresentar uma possibilidade de vantagem aos trabalhadores que estão agora convivendo com a real possibilidade de demissão. Ou seja, porque esses aqui, aderindo ou não, eles serão dispensados. O que a empresa isso tem que ficar claro, né? Todos os espaços, no SRT, no Ministério Público, todos os espaços que a gente foi, a empresa foi categórica nessa afirmação. Então, gente, olha, a questão que o Max está nos colocando, o Max ele representa o Sindimetal, que é o sindicato que representa parte dos trabalhadores, a grande maioria, né, dos trabalhadores ligados a Samarco. É de que em uma das cláusulas, né, e a gente vai até tentar dar um exemplo aqui para o ouvinte entender, esse exemplo foi dado inclusive na nossa reportagem inicial, é de que a empresa ela condiciona nesse PDV a possibilidade de compensação de valores pagos no PDV a algum processo judicial futuro. Isso. Não é? E aí a gente dá o exemplo aqui. Se o empregado ele ganhou, vamos supor, 20 mil reais de verba de rescisão. E aí no futuro, ele ou o sindicato, né, ambos aí ingressam na justiça, ele tem descontado do que ele receberia futuramente aquilo que ele já recebeu na rescisão. É essa a conta? Não é na rescisão. O PDV são vantagens além da rescisão. Então, essas vantagens, além da rescisão, o trabalhador lá ter direito ao seu fundo de garantia, férias, 13º, ele recebeu lá 50 mil de rescisão. Além desses 50 mil, no PDV, ele vai conseguir mais 20 mil. Isso. Esses 20 mil que estão sendo negociados de vantagens no PDV, a empresa impõe a possibilidade dela descontar esse valor em ações. O trabalhador ganha uma ação lá com a empresa lá de insalubridade, por exemplo, de 20 mil. Mas isso é de ações que já estão em curso ou que você possa vir a movimentar? Que possa vir movimentar. Então, é como se ela condicionasse a vocês a retirada das ações? Não retirada, compensação. Porque depois que você entra com a ação, dificilmente se retira. Mas não é mais um PDV, e sim um adiantamento. A gente avalia dessa forma. Essa é a única cláusula que vocês questionam? Todas as outras cláusulas, elas foram, sim, parte de uma negociação onde teve avanço, a empresa apresentou uma proposta, nós negamos, dialogamos com os trabalhadores, algumas sugestões que os trabalhadores apresentaram foram contempladas nas outras cláusulas, mas essa cláusula, ela foi imposta pela empresa.
E a gente Entendo. fala até numa ação de covardia. Acho que tem covardia com os trabalhadores agora, nesse momento. E aí vocês vão levar esse questionamento ao Ministério Público do Trabalho? Nós fizemos já uma reunião com a SRT, uma mediação, onde a empresa não se fez presente, e aí a gente está avaliando essa possibilidade também de dialogar com o Ministério Público do Trabalho, que é um agente muito importante nesse momento agora. Cargos gerenciais, com exceção de chefes de equipe, não podem aderir? Voluntariamente não. Aí ela vai aplicar um PDI, que é plano de desligamento involuntário. Acima de cargo de chefe de equipe equivalente, a empresa vai, de acordo com ela, indicar. E aí essas indicações vão ter os mesmos benefícios do PDI. Dos demais. Né? Plano de saúde por 6 meses após o desligamento? Plano de saúde até o fim do ano. Até o fim do ano. E metade do salário para cada ano de trabalho, limitado a 4 salários, né? Isso. Valor fixado equivalente a 3 remunerações. E limitado a R$ 7.500. A R$ 7.500. Então, olha só, o plano termina no dia 29, não é isso? De julho? De julho. Então vocês têm um mês. Tem um mês. E aí a gente vai estar acompanhando essa progressão do número de empregados que vão aderir. Mas já sabendo que esses 1.200 serão desligados. Se vocês não sabem em que condições, né? No próprio acordo, os empregados que se não completar esse número de 1.200, e a empresa tiver que demitir, esses que serão demitidos, ainda está garantido receber a metade, 50% do que foi proposto por quem sair voluntariamente. Já tem alguma adesão de hoje? Não, vou estar ligando para a empresa depois do almoço. Eu liguei, o rapaz não conseguiu atender, mas ainda hoje a gente vai ter uma noção de quantas pessoas já aderiram. Bom, nesta segunda-feira, eu estou aqui no estúdio da Rádio CBN recebendo o diretor do Sindimetal, Max Célio de Carvalho, ele que representa a grande maioria dos trabalhadores da Samarco aqui no Espírito Santo. E ele me explica, do ponto de vista do trabalhador, né, como que foi apresentado o plano de demissão voluntária da mineradora e quais são os pontos positivos e negativos. Ele até durante o repórter CBN conversava comigo dizendo que antes da tragédia, né, de Mariana, a relação trabalhista era uma das melhores negociações dos sindicatos, não é isso, Max? Ele me falava que de outros benefícios, né, que a empresa fornecia, que era um diferencial em relação a outros do setor metalmecânico. Né? Havia uma preocupação, então, da empresa com seus funcionários. Não é isso? Isso era visto no modelo gerencial. Então, assim, e os empregados da Samarco, a gente não está dialogando muito em relação a isso, mas os empregados da Samarco também psicologicamente sentiram muito, porque são empregados que realmente tinham orgulho de vestir a camisa da empresa. E hoje isso foi tirado deles, e por tudo que a gente está vendo realmente, que a gente torna a repetir em relação aos laudos do Ministério Público e da Polícia Federal, esse acidente poderia ter sido evitado. Então, pega os trabalhadores, principalmente no momento onde a gente estava entrando para o mês de dezembro, mês de comemorações, comemorando recordes, e acontece aquele acidente, deixando os trabalhadores numa situação de angústia psicológica muito grande. Né? Bom, e aí o que o Max já me contou, se você não sintonizou agora, é de que eles estavam no período de layoff, né, antes da chegada do plano de demissão. Antes disso, a Samarco já havia liberado cerca de 1.000 funcionários, né, ligados a empresas terceirizadas, isso só do setor metalmecânico, a gente não está falando aqui nem de limpeza, conservação e outras coisas mais, né? Construção civil. E aí eu estava perguntando também de onde são esses funcionários para o Max. E aí, Max, vamos contar aqui para os nossos ouvintes. Hoje, o funcionário da Samarco é morador de Anchieta? Aproximadamente, é estimativa. 30% mora ali no município de Anchieta e Guarapari. E o restante, 70%, distribuído na Grande Vitória, Vila Velha, Rodovia do Sol, Serra. Tem empregados da Samarco que moram em Praia Grande, por exemplo. Fundão. Então, não há mais o limite aí, né? Territorial. Já os terceirizados, esses sim, estavam todos na cidade. Essas demissões provavelmente atingiram em cheio realmente propriamente a região ali, Anchieta e Guarapari, que 90% desses empregados e empregadas residem ali na região. Então afeta diretamente a princípio a região. Serão dispensados 1.200, 580 aqui no Espírito Santo, 620 na unidade de Mariana. As 4 usinas hoje do Espírito Santo, de Anchieta, elas estão paradas.
E com a possível retomada, que o Marcos já disse que isso não vai mais acontecer este ano, que a própria empresa nas conversas já trabalha com março ou abril do ano que vem, seriam reativadas 2 usinas das 4, se houver a possibilidade da retirada do minério ser feita através de cava e o depósito dele, não é isso? Todas as declarações que estão sendo dadas nos levam a crer isso, mas também assim, o sindicato fica muito fora dos diálogos, então a gente não tem como afirmar que não volta esse ano, pelo que está sendo dito, leva a crer. Mas só para finalizar, se a gente olhar a Samarco isoladamente, realmente a gente começa a imaginar que a empresa está numa situação mais complicada do que está. Mas a Samarco ela tem donas. E essas donas elas são gigantescas, a gente não consegue mensurar. A BHP Billiton até urânio ela explora. A Vale é a maior mineradora de minério de ferro do mundo. A BHP é muito maior que a Vale. Então, se a gente trouxer essas 2 empresas que vieram aqui no primeiro momento do acidente, botaram a cara, mas depois sumiram. A Vale é responsável, não é indireta não, é diretamente pela empresa, porque a Samarco teve 2 bilhões e 800 milhões de lucro em 2014 e boa parte desse lucro foi para a Vale e para a BHP. Então, na hora de socializar os prejuízos, acho que essas empresas tinham que estar diretamente ligadas no ambiente. E a Samarco, como a gente falou que sempre teve uma boa relação com a empresa, a partir do momento em que a Vale compra as 50% das ações da empresa, a gente já começou a perceber mudanças nesse modelo gerencial. Então, os dirigentes sindicais, a gente nas negociações fica visível a influência da Vale nas negociações. O que o Max me dizia também é de que esses funcionários que estavam no período de layoff, eles estão... O primeiro layoff foi de 25 de janeiro a 25 de abril, né? Isso. E o mesmo grupo conseguiu a prorrogação de 25 de abril agora a 25 de junho. Isso. Vocês não têm direito a seguro-desemprego. Os trabalhadores que entram para o layoff funciona como se estivesse antecipando as parcelas dos seguros-desemprego. Então, quando se encerra essa atividade, o trabalhador é demitido, ele não recebe o seguro-desemprego. Por isso que também o PDV nessa situação agora se apresentou como uma alternativa menos traumática para os empregados. Max, eu te agradeço, viu, pela gentileza de conversar conosco, explicar um pouquinho mais aí, vocês estão diretamente, né, nas negociações aí e agora, né, nessa adesão ao plano de demissão voluntária, como é que funcionam as coisas? Eu que agradeço, né, e a direção do sindicato se coloca à disposição para estar contribuindo no debate em relação aos empregados e empregadas da Samarco. Bom, a Samarco nos encaminhou nota, né, ela fala exatamente daquilo que a gente já debateu aqui, quais são os itens da proposta para níveis gerenciais, enfim, para outras categorias, e ela explica, né, que desde o rompimento da barragem ela está com suas atividades paralisadas, ela lembra do período de licença remunerada, férias coletivas, o segundo período de licença remunerada e depois os 2 episódios envolvendo o layoff. Ela diz também na nota que é uma nova realidade da empresa que exige a redução de cerca de 40% do seu quadro de empregados, que a empresa ainda não tem sinalização sobre quando serão concedidas as licenças, e aí as licenças servem, né, para o funcionamento das minas, né, lá em Minas Gerais, e a expectativa é de um retorno das atividades, quando houver, né, com 60% da capacidade por alguns anos. A Samarco também diz que é imprescindível para a manutenção de 60% da sua força de trabalho em Minas e Espírito Santo, para que a empresa também continue a gerar empregos, pagar impostos, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades. E ela também diz que essa é uma relação que foi construída ao longo dos seus 38 anos, né, no Espírito Santo. Então,